Você já tentou explicar a Trindade para alguém e travou sem saber o que dizer? Ou pior, alguém já te olhou nos olhos e disse: "Você acredita em 3 deuses?" Essa acusação dói, e a maioria dos cristãos não sabe responder. Mas aqui está o que poucos percebem. A resposta já está na Bíblia, e é mais clara do que você imagina. Hoje a gente vai ver isso juntos. E eu te garanto, quando esse vídeo acabar, você nunca mais vai travar nessa conversa. Imagina a cena. Está acontecendo ao vivo, na beira do Rio Jordão. João está batizando Jesus. E nesse momento único, algo impossível de ignorar acontece. Jesus está na água. O Espírito Santo desce do céu como uma pomba e pousa sobre ele. E uma voz do Pai ecoa do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." 3 pessoas, um só momento, ao mesmo tempo. Isso está em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Não é interpretação, é o que aconteceu. E é exatamente isso que chamamos de Trindade. A palavra não aparece na Bíblia, mas a realidade que ela descreve está em toda parte nas Escrituras. Um único Deus, revelado em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 deuses, não 3 máscaras, não 3 fases diferentes da mesma coisa. 3 pessoas reais, distintas, trabalhando juntas. Em Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo escreve: "A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês." 3 pessoas, uma só bênção. A Bíblia não apenas fala sobre a Trindade, ela mostra a Trindade em ação. Agora vem o ponto que faz a cabeça de muita gente girar. Como pode ser um e ao mesmo tempo 3? A gente não precisa escolher um lado. A Bíblia apresenta os dois, e não pede desculpa por isso. Jesus disse em João capítulo 10, verso 30, "Eu e o Pai somos um." Unidade. Mas logo em João capítulo 8, versos 17 e 18, o mesmo Jesus diz que o testemunho dele e o do Pai são 2 testemunhos distintos. Distinção. O mesmo Jesus, o mesmo Evangelho. Os 2 lados estão lá. E isso não começou com Jesus. Está desde o princípio. Em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, ele diz: "Façamos o homem à nossa imagem." Plural. O nome de Deus em hebraico é uma palavra no plural, mas o verbo criar está no singular. Unidade e pluralidade, no mesmo versículo. Em Gênesis capítulo 3, verso 22, Deus diz: "O homem se tornou como um de nós." Em Gênesis capítulo 11, Deus diz: "Vamos descer." Em Isaías capítulo 6, verso 8, Deus pergunta: "A quem enviarei? Quem irá por nós?" Singular e plural juntos, o tempo todo, desde o começo. Em João capítulo 14, verso 26, Jesus fala do Espírito Santo assim: "O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas a vocês." O Pai envia, o Filho dá o nome, o Espírito ensina. 3 ações, 3 pessoas, trabalhando juntas. Em Efésios capítulo 4, versos 4 ao 6, Paulo fala de um só Espírito, um só Senhor e um só Deus Pai de todos. 3 menções distintas dentro de um texto sobre unidade. Um só Deus, 3 pessoas reais. A Bíblia repete isso de formas diferentes, porque é verdade demais para ser dita só uma vez. A gente pode tentar usar ilustrações. A água nos 3 estados, o sol com sua luz e seu calor. Essas imagens ajudam um pouco, mas nenhuma delas dá conta do que é ter um só Deus em 3 pessoas distintas. E tudo bem, é por isso que chamamos de mistério. Não porque a Bíblia seja confusa, mas porque estamos falando de um Deus que está além da nossa capacidade de compreensão total. A Bíblia não nos pede para explicar completamente, ela nos pede para crer. Agora a pergunta que realmente importa: o que isso muda na sua vida? Tudo. Na sua salvação. Não foi um ato solitário. Foi o Pai quem planejou. Foi o Filho quem executou, morrendo e ressuscitando. E é o Espírito Santo quem aplica tudo isso em você, te levando ao arrependimento e ao novo nascimento. Em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14, a Bíblia diz que foi o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, sem mancha a Deus, que purifica a nossa consciência. A Trindade inteira trabalhou pela sua salvação. Na sua oração, quando você se ajoelha, você não está sozinho. Você se dirige ao Pai, em nome de Jesus, conduzido pelo Espírito Santo. Paulo diz em Romanos que não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Trindade inteira está presente quando você ora, no seu ministério, quando você impõe as mãos em nome de Jesus. Não está ignorando o Pai, nem o Espírito. Em Atos capítulo 10, verso 38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Quando você age no nome de Jesus, é o Pai que autoriza e o Espírito que manifesta o poder. Em Atos capítulo 4, verso 12, Pedro diz que não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos: o nome de Jesus. Mas a salvação que esse nome representa é o plano do Pai, executado pelo Filho, aplicado pelo Espírito. Talvez a gente nunca entenda a Trindade completamente aqui nesta vida. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13 que hoje conhecemos em parte, e que um dia conheceremos plenamente. Até lá, o que a gente faz é aceitar pela fé o que a Bíblia revela com clareza. Um único Deus, 3 pessoas reais, trabalhando juntas por você. Esse é o Deus em quem a gente crê. Se esse ensino te ajudou, compartilha com alguém que já te fez essa pergunta, ou com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal e ativa o sininho. A gente tem muito mais pela frente.